Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito top para você conseguir ter resultado todos os dias no day trade. E essa regra você vai seguir todos os dias, galera, independente de qual seja o seu operacional. Então, galera, sem mais delongas, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, galera. Existem três passos para você pegar uma ótima operação, uma ótima entrada no day trading. Na verdade, de swing trading, de position trading, de qualquer entrada que você for fazer, o ideal é que você consiga seguir esses três passos que eu vou explicar cada um deles agora. Então, galera, o primeiro deles é, galera, entender o contexto que a sua operação ela se encontra. Então, o que é contexto? Eu considero o contexto como estrutura de mercado. Por exemplo, é uma região de, sei lá, terceiro toque em LTA, é uma região de terceiro toque, rompimento do LTA, rompimento do LTB, terceiro toque de suporte e resistência, quarto toque, suporte e resistência, rompimento do suporte e resistência, pullback. Então, região de Fibonacci, isso é um contexto. Só que só chegar nessa região de contexto não quer dizer que você vai fazer uma operação, beleza? Primeiro ponto. O segundo ponto é três ou mais confluências para que você consiga pegar uma operação. Por exemplo, se eu for pegar uma operação em uma região de suporte, uma região de resistência, aquela região, por exemplo, dentro do nosso método, dentro do nosso gatilho operacional, dentro do nosso operacional, é preciso que eu tenha confluências, por exemplo, se chegou numa região de suporte, numa região de resistência, que aquela região esteja sem fluxo, por exemplo, os candles estejam caindo, mas eu não tenho fluxo de venda. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui nessa região aqui, é uma regiãozinha de suporte, não tem fluxo vendedor, ó. Vinha com fluxo vendedor e fui perdendo força, até ficar sem fluxo vendedor nenhum. E aqui eu poderia pensar em fazer uma compra se tivesse mais confluências, né? Então, três confluências eu preciso identificar, sei lá, rompimento do canal, uma divergência no meu oscilador, diminuição do fluxo de compra. Existem várias e várias confluências aqui que você pode pegar para conseguir ter esse segundo passo concluído para você pensar em pegar aquela operação. E o terceiro passo, galera, é o gatilho, aquele que vai dar o start na sua operação. Então, nós aqui no nosso método, nós utilizamos muito a ideia do volume, né? Que você veja a diminuição do fluxo e depois veja o fluxo contrário. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o preço vinha caindo aqui com muito fluxo de venda, depois ficou sem fluxo vendedor. Quando eu vejo que ele está sem fluxo vendedor e depois entra fluxo comprador maior do que o de venda, isso seria um gatilho. Só que esse gatilho ele só vai ser validado se eu tiver três ou mais confluências e se eu tiver dentro de um contexto, de uma análise, de uma leitura para a gente poder fazer uma operação. Então, diante desses três passos aqui, galera, você vai com certeza ter uma ótima operação com um risco-retorno muito baixo. E além, pronto, além desse gatilho que você visualizou, você tem que visualizar o risco. Por exemplo, é uma região de suporte, você tem um risco ali de no mínimo 1 para 1, ou 2 para 1, ou 3 para 1. Como é que você identifica isso? Sabendo aonde é o próximo fundo, até onde é o próximo topo, onde é a próxima região de suporte, de resistência, para que se você fazer aquela operação, se você deixar o stop naquela operação ser menor do que possível alvo daquela operação sua, podendo ser que consiga conduzir aquela operação através do volume. Então, diante desses três passos aqui, galera, eu vou mostrar para vocês uma operação que, na verdade, várias operações deram hoje aqui, mas eu vou mostrar aqui uma operação que deu no nosso método, beleza? Então, ó, diante disso eu tenho o que aqui? Contexto. Por exemplo, eu vou pegar o contexto, ó, vou pegar um contextozinho aqui. Eu tenho essa região aqui, galera, ó, essa região aqui era uma região de resistência do pregão anterior, beleza? Ó, região resistência do pregão anterior.
o preço veio caindo aqui e fez o quê? O rompimento dessa resistência, na verdade, dessa resistência que agora virou um suporte, né? Deveria virar um suporte. Então, eu tenho aqui uma região de resistência que era para ser um suporte para poder fazer a compra. Por isso que a gente não deve simplesmente só fazer a compra porque chega na região. Então, eu tenho um contexto aqui. Eu tenho mais um outro contexto que é dele ser uma região, ó, que eu posso colocar aqui, posso jogar aqui, um ABC. Geralmente, quando o preço ele faz um ABC, veja que ele tem o que? Mais uma região de suporte, só que um pouquinho abaixo da região de suporte, que seria essa região aqui, aonde tem esses topos aqui atrás, onde era uma resistência. Geralmente, quando isso acontece, é porque é uma região de falso rompimento. Ele chega a bater na região de 127 do ABC e faz o falso rompimento, voltando a ficar acima daquela região e consolidando aquele suporte para você fazer uma operação. Então, eu tenho aqui um ABC claro para fazer uma operação, uma região de 100, 127, o preço buscando essa região aqui. Então, eu já tenho o quê? Dois contextos, ser uma região de suporte, ser uma região de ABC, ser uma zona de que pode ser um falso rompimento. E agora eu vou buscar o quê? Confluências, três ou mais confluências para operar aqui nessa região. Primeira delas, ó, o preço rompeu o meu canal. Estava rompido o meu canal. Se eu estou pensando em comprar, ele está rompido, então ele está sobrevendido. Segunda confluência, houve um pico de volume, ó. Geralmente, quando o preço rompe o nosso canal, ele tem um pico de volume que demonstra que pode ser que tenha exaustão de preço. E essa exaustão, ó, possivelmente pode reverter o mercado. Então, eu tenho já mais uma confluência. O que eu preciso de mais confluências aqui para poder fazer uma operação? O preço ele está acima da minha média de exaustão. Olha só, o preço vinha ficando abaixo da média de exaustão, ele subiu, ficou acima dela e voltou a testar minha média de exaustão. Ele voltou a testar minha média de exaustão, ó, já sem fluxo vendedor. Ó. O fluxo vendedor aqui já estava muito baixo, muito pequenininho. Então aqui já seria o quê? Mais uma confluência que eu poderia pensar em fazer uma compra. Além de que eu tenho aqui também, ó, uma região, como estou dentro de uma tendência, o histograma está vermelho, está mostrando uma tendência de queda muito forte. Dentro do nosso método, dentro da nossa regra, eu preciso romper essa estrutura de baixa, né? Essa região para eu pensar em comprar. Então, eu só posso comprar o quê? No rompimento de uma estrutura de baixa. No caso, seria dessa LTB aqui. No rompimento da LTB, eu poderia comprar. Eu posso utilizar essa outra LTB aqui, ó, por conta de que o volume já está muito pequeno, abaixo da média, e o volume anterior era muito alto, demonstrando pico de volume, mostrando exaustão. Eu tenho mais uma confluência, nossa média aqui, nossa média rápida no oscilador, ela cruzou a nossa média rápida que eu tenho dentro do meu gráfico. Então, seria também mais uma confluência. Então, para aqueles que querem fazer a operação, onde é que já seria o nosso gatilho? Quando aparecer o quê? Veja que eu já tenho mais de três confluências. E qual seria o nosso gatilho? Ó, quando entra o volume comprador maior do que o de venda. Vamos olhar aqui onde é o volume comprador. Ó, na verdade, esse daqui já seria o candle, ó. Candle de volume comprador maior do que o de venda. Nosso stop atrás do fundo deu 150 pontos. Ó, no mínimo 150 pontos, 100 pontos foi aqui, 200 pontos aqui, e eu poderia deixar esse o alvo dessa operação aonde? Ó, na região aqui dos fundos, ó, na região desses fundos lá em cima. Então, veja só, eu já tenho aqui um risco de 150 para um alvo de 400. Então, eu já estou com um risco muito baixo comparado ao meu retorno. Beleza? Isso aqui, galera, para quem quer mais arrojado, né, já quer fazer a operação aqui. Mas para quem é conservador,
quem é conservador, o que que optaria em fazer? Não consideraria essa LTB aqui, consideraria essa somente, e quando ele faz o rompimento, ó, antes do rompimento, você veja que ele faz o rompimento, antes do rompimento ele já tinha o quê? Pouco fluxo de venda nos candles vendedores, ó. Testou média de exaustão sem fluxo de venda. Poderia comprar já nesse candlezinho aqui, que rompeu, que ele rompe com volume comprador maior do que o de venda, ou ele poderia simplesmente esperar o pullback. Olha só o preço voltando a testar onde? O suporte que eu falei. E depois ele poderia comprar onde? No candle comprador, com volume comprador maior do que o de venda. Essa aqui seria a opção, a melhor opção, na verdade, de compra. Por quê? Porque você conseguiria ter outro contexto de mercado que seria a região de falso rompimento, porque o suporte é esse daqui. Quando ele confirma que é um falso rompimento, quando ele volta a ficar acima da região de suporte e volta a testar ela sem fluxo. Então, propositalmente, seria o nosso gatilho, seria aqui, ó. Então, olha só que operação, e que operação linda, maravilhosa, né? Ó, você teria aqui o stop dessa operação. Dessa vez já seria muito menor, seria de 80 pontos. E aqui, ó, você pegou 300 pontos nessa operação. Porém, se você quis conduzir ela, olha só, ele tem um retorno, o preço volta, e ele faz o que? Essa volta com pouco fluxo de venda. E quando ele sobe com fluxo comprador maior do que o de venda. Rola um pullback na região onde eu falei, ó, que era para ser o alvo, que era a resistência. Na verdade, era um suporte que deveria ser uma resistência. Ele faz o quê? Um pullback sem volume de venda e continua subindo. Se você olhar, o que que a gente já tem ali? A gente já tem, ó, um ABC. E olha onde foi que foi o alvo. Bem na região do 100% do ABC. Então, se você faz essa leitura, você teria esse risco de 80 pontos aqui e conseguiria pegar aqui uma operação, pelo menos uma parcial aqui com 200 pontos, 250, aqui na primeira região de alvo, e o restante dos seus contratos lá no alvo, lá em cima com 565 pontos. E aqui já dava até para virar a mão, ó, que você tem aqui novamente mais contexto, zona de ABC, zona de falso rompimento de resistência, ó. A mesma leitura praticamente que a gente estava fazendo aqui. Ó, falso rompimento de resistência, posso até deixar nesse topo aqui. Zona de ABC, rompimento de falso rompimento de resistência. O preço já volta a testar, ó, tenta subir sem volume comprador, ó, candle de compra sem volume, e você só esperaria o quê? O rompimento de uma LTA sem volume, na verdade, com volume vendedor maior do que o de compra para você poder vender. Ó, e você teria mais um gatilhozinho para vender aqui, na verdade, nesse candle aqui, ó. Depois que rompe, veja que aqui tem gatilho, tem mais de 3 contextos, está rompendo o canal, está abaixo da média de exaustão, está na zona de ABC, uma zona de falso rompimento, e você teria mais um gatilho para operar aqui na venda, ó. E olha só, 160 pontos, tamanho do meu stop, 74 pontos. Então, de novo, mais uma operação que você conseguiria sair muito, muito top, seguindo esses 3 passos aqui, que é identifiquei o contexto, identifiquei 3 ou mais confluências de análise, eu utilizo essas principais, e nem falei, tem muito mais outras que a gente ensina no nosso método, né, como divergências, tem muito mais coisa, análise do oscilador, análise da média de exaustão, análise do canal, análise do volume, exaustão, picos de volume, tem muita coisa para a gente visualizar ainda. Como que pode ser confluência? Tem entrada que a gente pega até 6 confluências. Então, depende muito, né? Mas a partir de 3 já consegue ser uma operação legal. Depois o gatilho e identificar o risco. Então, esses 3 passos aqui, galera, vai conseguir ajudar muito você a ter ótimas operações. Ótimas com acento, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre o nosso método, se entender um pouco mais sobre os nossos indicadores, só me chamar no WhatsApp ou no Telegram,
que esses indicadores aqui eles estão com preço promocional para você. E além de você adquirir os indicadores, você também vai receber a nossa mentoria gravada, onde eu ensino todo o nosso método, toda a nossa leitura. Ou você pode também optar por querer fazer a nossa mentoria individual via Zoom. Só me chamar no WhatsApp para mais informações, beleza? Mas eu vou deixar o link para adquirir aí na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Para mais informações, só me chamar no WhatsApp, no Telegram, para você operar dessa maneira, com essa leitura, com esse contexto operacional, para você conseguir faturar alto no day trade, beleza? Link para adquirir na descrição do vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Falou!